É oficial. O INSS acaba de anunciar novidade no pente fino em 2025. Eu vou compartilhar com vocês com exclusividade nesse vídeo. Então peço que vocês me acompanhem aqui. Mas não esqueçam de compartilhar com as demais pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo. Então vamos lá, o pessoal está cobrando aqui, perguntando se existe alguma mudança. Eu vou trazer aqui duas notícias muito boas, notícias que realmente são importantes para milhões de brasileiros e brasileiras que estão aí na angústia, na esperança de dias melhores. Então fica comigo até o final do vídeo, mas não esquece de compartilhar essa informação. A primeira notícia é que nós já temos, é claro, uma certeza de uma melhora agora, tá? No dia de ontem, nós tivemos lá no Congresso Nacional a aprovação da lei que vai pagar mais dinheiro para funcionários e médicos peritos do INSS trabalharem além da carga normal de trabalho, sem interromper o trabalho normal. Então, o trabalho normal tem que ser mantido, eles têm que fazer um trabalho extra para diminuir o tempo de espera das pessoas que mais precisam do INSS. Essa é a primeira grande notícia. Então, a aprovação ontem, lá em Brasília, foi aprovado na Câmara dos Deputados, algo que estava quase para perder ali, né, o tempo para caducar. Essa medida provisória foi transformada em lei. Então tá ok essa situação. Nós vamos falar mais disso, quais as consequências. Então vai ficar mais rápido também o pente fino do INSS. Por falar nisso, quero interromper aqui. Eu recebi um comunicado de alguns clientes aqui. Lógico que eu não posso estar mostrando para vocês, mas do INSS, a gente tem que preservar a identidade das pessoas. Infelizmente está acontecendo uma situação nesse momento em que a pessoa está sendo chamada para passar pela revisão pente fino, não tem perícia na cidade, ela tem que viajar quilômetros para outra cidade mais próxima e a pessoa está confusa, porque ela entra depois no INSS, pede para alguém entrar no sistema do INSS e lá consta que, devido à perícia, a situação é de cessamento. Eu só quero explicar uma coisa aqui antes de eu continuar o vídeo. Cessamento é que foi cessado o benefício, você não preenche mais as condições que deram origem ao pagamento, então você vai ter o corte de pagamento. É que está acontecendo o seguinte, algumas pessoas procuram ajuda, né, vão atrás de alguém que tem mais conhecimento, acesso à internet, e entra lá no meu INSS e consta como o benefício está ativo. Claro que está ativo, a decisão foi agora, você vai ficar sem o próximo pagamento, mas depois eu quero falar disso, então cuidado com a palavra cessado, cessamento, é o fim do benefício, e o pior, você não pode entrar na justiça, mas você tem que procurar um advogado o mais rápido possível para dar andamento numa nova, numa nova forma de você ter o benefício novamente. Depois não vou falar mais sobre isso, se quiser que eu fale mais sobre isso, já deixa aqui comentário. Então vamos lá. O pente fino do INSS tem uma novidade que começa agora, que é a seguinte, nós já sabemos que algumas pessoas não podem ser convocadas, então eu vou falar sobre essa lista que muda a partir de agora, depois eu vou fazer um vídeo mais completo sobre isso, é porque como é de urgência nós temos que trazer essa informação o quanto antes, tá? A grande novidade que nós temos, vou deixar no final do vídeo, a respeito desse vídeo, primeiro eu quero complementar, todos nós já sabemos que ficam dispensados do pente fino do INSS as pessoas que têm mais de 60 anos de idade e recebem aposentadoria por invalidez. Então é correto. Também quem tem 55 anos de idade e recebe aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos. Aqui, se a pessoa recebia, por exemplo, no início auxílio-doença se transformou em o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, ou seja, deu sequência somado, né, os dois benefícios por incapacidade, mesmo que a pessoa tenha recebido 14 anos e meio, né, 13 anos de auxílio-doença, se transformou agora em aposentadoria por invalidez, se a pessoa já tem 55 anos ou mais, e aí
somado dá 15 anos de benefício por incapacidade e atualmente a pessoa tem 55 anos ou mais e completou 15 anos de benefício, então também fica livre do pente fino. Então, quem recebe a aposentadoria por invalidez tem 15 anos de recebimento de benefício por incapacidade, mesmo sendo inicialmente auxílio-doença, transformou em aposentadoria por invalidez, está livre do pente fino também, está nessa lista de pessoas livres do pente fino. Então, só para tirar a dúvida, auxílio-doença pode ter 100 anos, tá no pente fino, tá? O auxílio-doença não tem como ficar fora do pente fino. Auxílio-doença pode ser transformado em aposentadoria por invalidez no pente fino, pode ser uma grande notícia também. Vamos lá, dando a sequência, então, pessoas com mais de 60 anos recebem aposentadoria por invalidez livre do pente fino, pessoas com 55 anos ou mais de 15 anos recebendo, aí hoje recebe aposentadoria por invalidez livre do pente fino, também pessoas com vírus HIV/AIDS ficam livres do pente fino, e é claro, né, nós temos essa situação nova agora em 2025 com a aprovação da nova lei, nós temos a dispensa para pessoas com algumas doenças que estão na lista ali, no caso aí, são poucas doenças, mas o que dá para a gente entender que equiparando doenças irreversíveis, crônicas, irrecuperáveis, também ficam dispensadas a partir de 2025, né, as pessoas que recebem a aposentadoria por invalidez de passarem pelo pente fino. Inicialmente nós tínhamos ali doenças graves, é lógico, né, como nós temos ali Parkinson, né, as pessoas que têm também qualquer outro problema de saúde, como o vírus da AIDS mesmo, né, a esclerose múltipla, amiotrófica. Então essas pessoas automaticamente elas estariam livres do pente fino, mas nós temos aí uma lista de doenças do INSS que, apesar de haver um tratamento, são problemas de saúde que não têm cura. Então essas pessoas elas ficam livres do pente fino do INSS. Então, uma outra grande novidade nós temos já confirmada, pessoas com doenças crônicas incuráveis, tem que ter documentação médica, elas podem até ser chamadas nesse momento para o pente fino, mas elas ficam livres do pente fino do INSS nesse ano de 2025, tá? Agora, o que eu queria deixar aqui para vocês, essa novidade que foi publicada no Diário Oficial da União, da quarta-feira, dia 7 de agosto de 2025, um aumento dessa lista de pessoas dispensadas do pente fino do INSS. Se você quiser que eu faça mais, traga na íntegra o número da lei, tudo certinho para vocês, deixa um comentário aqui. Então, a partir dos 65 anos de idade, quem recebe o BPC-LOAS, Benefício de Prestação Continuada, pessoa com deficiência, pago pelo INSS, pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, não precisa mais passar por perícia médica de revisão. A partir, portanto, do dia 7 de agosto de 2025, a portaria foi publicada no Diário Oficial da União, as situações em que os beneficiários estão dispensados da avaliação periódica, incluindo segurados com deficiência considerada permanente, irreversível, irrecuperável, conforme a lei que foi sancionada, que eu disse anteriormente no início do vídeo, né, em julho. Então, volto aqui a repetir, pessoa com 65 anos é a novidade que eu tenho que trazer para vocês, que está, portanto, recebendo o BPC-LOAS por incapacidade. A partir de agora, fica dispensado de fazer a revisão pente fino do INSS. E, consequentemente, nós já tínhamos aí mais pessoas entrando para essa lista que fica fora do pente fino do INSS, segurados com deficiência considerada permanente, irreversível e recuperável. Aqui eu deixei para o final porque é uma excelente notícia, porque isso acaba com a preocupação das pessoas que têm alguém na família com um problema que é incurável, um problema que é pelo resto da sua vida, ou então aquela pessoa que tem alguma síndrome, uma síndrome de Down, ou tem qualquer outro tipo de impedimento de interagir com a sociedade,
com a mesma igualdade. Então fica dispensado. Às vezes você tem uma criança, né, autista em casa, às vezes você tem, né, um adulto que tenha um problema de saúde que é irreversível. Essas pessoas não vão ser mais chamadas para o pente fino do INSS. Traz aí um grande alívio para as mães, para os familiares de pessoas com deficiência considerada permanente, irreversível e irrecuperável, conforme a lei sancionada em julho de 2025. Então, um grande número de pessoas vai ser beneficiada com isso. O BPC é pago para os idosos e pessoas com deficiência e famílias consideradas carentes, cuja renda por pessoa, né, per capita, seja até 1/4 salário mínimo. Não é preciso pagar o INSS para isso. Essa portaria também dispensa de perícia pelo prazo de 2 anos, veja bem, pessoas com deficiência que voltaram do BPC após a interrupção do período estavam exercendo alguma atividade remunerada, seja com carteira assinada ou empreendedor. Então vamos lá, a pessoa recebeu o BPC Loas, passou a trabalhar, né, seja com carteira assinada ou um empresário. Quando ela voltar para o BPC, ela fica 2 anos dispensada de passar pela reavaliação. A mesma regra vale para quem recebia o auxílio inclusão, que ele paga meio salário para a pessoa que tem deficiência, então voltou a receber o PPC, fica 2 anos sem passar por reavaliação. Para os demais segurados, veja bem, haverá reavaliação do direito do benefício a qualquer momento, tá? Beneficiários serão convocados pelo INSS por meio de notificação do aplicativo ou site do INSS ou no banco quando for receber o benefício a qualquer momento. E são essas pessoas que estão perdendo o benefício agora. Pessoas que recebem o BPC porque tem algum problema de saúde, estão sendo chamadas para fazer perícia médica pela assistência social, deslocada para qualquer cidade que tenha médico. E a nova regra: o governo ficou de trazer uma perícia médica para o BPC Loas, mas não foi feito em lei no ano passado, então foi decidido agora, portanto, no ano de 2025, é a perícia biopsicossocial. Então a pessoa passa pela avaliação social e médica ao mesmo tempo. Isso está levando ao fim do BPC para quem não tem uma deficiência, né, para o resto da vida. Então pessoas, aí no caso, segurados, né, que não têm uma deficiência considerada permanente, irreversível e recuperável, conforme a lei lá do meio do ano, vão perder o pagamento do BPC Loas. Nesse caso, eu recomendo que vocês, o mais rápido possível, procurem um advogado especialista para estar indo agora, o mais rápido possível, para a justiça para tentar recuperar o benefício. Mas é claro, você vai ter que ter em mãos aí documentação que prova que você ainda não tem condições de retornar a uma atividade de trabalho. Compartilhe o vídeo, tem muita novidade, vou ter que fazer muito vídeo para ajudar. Quero agradecer de coração o pessoal que já é inscrito aqui, me acompanha aqui todos os dias. Fiquem com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo.